Cumprimentar todos com a santa gloriosa paz de Deus nessa noite. Estou com a irmã missionária, irmã Ana. Logo depois ela está levando a mensagem, contando algum testemunho, orando a Deus, para concedendo para aquelas pessoas que está passando alguma problema mental, problema do dia a dia, aqueles que querem desistir da vida. Ouve a palavra de Deus nessa noite. Quero cumprimentar todos com a santa gloriosa paz de Deus. Quero ler um texto aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, a liberdade em Cristo Jesus. Mas vou ler no versículo 16, está escrito o título: A vida pelo Espírito. Verso 16: Digo, porém, andais em Espírito, não cumprirei a consciência da carne. Quando nós andamos segundo o Espírito Santo de Deus, não fazemos a concupiscência da carne. Quando nós andamos segundo o Espírito Santo de Deus, nós não andamos com mentira. Quando nós andamos segundo o Espírito Santo de Deus, nós cumpriremos a vontade de Deus, segundo a lei de Deus, a lei santa e reta e correta e justa que Deus estabeleceu para o homem. Deus, bem-aventurados são aqueles que trilham, que seguem fielmente a lei do Senhor vosso Deus. Quando nós andamos segundo o Espírito Santo de Deus, nós vamos falar sempre a verdade. Diz assim, versículo 17: Porque a carne cobiça é contra o Espírito Santo de Deus. Quando nós andamos segundo a carne, fazemos tudo contrário à vontade de Deus. Mas quando você anda segundo a vontade de Deus, segundo a direção do Espírito Santo de Deus, você vai andar segundo a vontade de Deus. Você não vai matar, você não vai roubar, você não vai destruir os seres humanos, você não vai fazer mal a ninguém, você vai ajudar os necessitados, você tem uma renda, você vai compartilhar ao seu irmão, ao seu próximo, você vai ajudar. Quem anda, o pastor é pai, o pastor é mãe, o pastor cuida das almas, visita os doentes, leva a palavra de Deus. Precisar de materialmente, chama a igreja, tem o corpo, leva e ajuda. Precisa de uma operação, vai passar? Leva o melhor médico, porque a igreja de Deus compartilhava o necessitado. A igreja de Deus, a igreja de Jesus era unida e vivia só numa proposta só, numa união só, amando e orando. E por isso que as pessoas vendiam os seus bens, o que eles vendiam levava ao pé dos apóstolos. Levava o dinheiro ao pé dos apóstolos, compartilhava o necessitado, aos pobres, aqueles que precisam. A igreja de Deus é unida numa proposta só, numa regra só, numa doutrina só. Louvado seja o nome de Deus Altíssimo. Quando você ajuda um necessitado, é a Deus que nós estamos fazendo. Meus queridos telespectadores, a palavra de Deus é bem clara. O pastor é pai. Não é orar, eu vou orar, vamos juntar uma campanha para orar por aquele irmão. Vamos praticar a obra de Deus. Vamos lá, que precisar, não é só orar, é bom. A oração tem o seu efeito, tem o seu poder. A oração do justo tem o seu poder, tem o seu efeito. Mas não é só orar,
é praticar a obra de caridade, é abraçar o irmão, é juntar o irmão que anda segundo o Espírito Santo de Deus. Quando nós andamos segundo o Espírito Santo de Deus, andamos segundo a Cristo. Jesus curou, Jesus levou o pão de cada dia, multiplicou o pão de cada dia. Por isso a união é bom. A união, respeito, consideração, o amor verdadeiro. Não é só falar de amor, praticar a obra de caridade, a obra de Jesus. Meus queridos telespectadores, amigos, senhoras, senhores, a palavra de Deus é a verdade. Vou continuar lendo. E uma boa noite para todos os nossos telespectadores, ouvintes da palavra de Deus. Vamos nos seguir assim que você sentir de Deus. Vamos compartilhar ao grupo da sua cidade, para o pastor, a igreja que você congrega. Quando a palavra de Deus diz no capítulo 4 de Atos, versículo 32, lá fala a união dos irmãos, do compartilhação do pão. O pastor vem dizer, mas não tem ninguém que faz isso. Como é que você vem dizer que anda segundo o Espírito Santo de Deus? Você está mentindo. Quando você anda segundo o Espírito Santo de Deus, você viva a palavra de Deus na sua vida. Você vive, não é só orar, praticar a obra de caridade, amar os nossos irmãos, não é só de boca, de língua, mas de obra e ato. Meus queridos amigos, a palavra de Deus não deixa ninguém enganado. Louvado seja Deus. Amém? Uma boa noite e um bom sábado abençoado.